Olá, começa agora o Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica completa de arquitetura, decoração, design, imóveis e construção. Veja tudo que nós preparamos para você na edição desta semana. Você vai conhecer uma cobertura em que a proprietária é a arquiteta. Maria Cláudia Vancini usou na decoração elementos que remetem o litoral com simplicidade, mas sem deixar a elegância. O design de interiores Pierre Britt dá dicas de tipos de sofá para cada ambiente. O bairro mais populoso de Vitória, Jardim Camburi, terá 8 lançamentos ainda esse ano de empreendimentos, que vão desde os compactos com 1 e 2 quartos a apartamentos de alto padrão. E o povo quer saber. Eu quero saber se o meu vizinho pode reclamar da fumaça quando eu acendo a churrasqueira na minha área privativa. Ainda hoje, a administradora de condomínio Secad responde para você. Mas antes de tudo isso, que tal você aprender agora soluções simples e práticas para reaproveitar seus móveis antigos? A todo tempo nós estamos querendo mexer na decoração da casa, dar aquela repaginada. Mas muitas vezes adiamos estes planos por conta do orçamento. Mas você sabia que é possível sim dar um novo ar à decoração sem gastar muito? A palavra-chave é reaproveitamento. E é a decoradora Patrícia Morim que vai dar todas as dicas pra gente como nós podemos dar aquela repaginada no ambiente. Conta pra gente qual foi a proposta desse apartamento onde nós estamos, Patrícia. Esse apartamento, ele é um apartamento para veraneio, né? Os moradores não moram em Vitória e eles vêm, né, esporadicamente. E na época, eles estavam desfazendo de um outro apartamento, mas queriam aproveitar alguns móveis. Às vezes, o cliente até pode comprar, né, colocar algo novo, mas muitas vezes ele tem algum móvel interessante, antigo, de família, ou até mesmo um estado bom, que dê para aproveitar, né? É o que nós fizemos aqui. O que eu percebo é o seguinte, Patrícia, a gente tem aquela cultura de, ficou um pouco velho, não está mais atualizado aquele imóvel, a gente quer levar para casa de praia ou quer levar para o sítio. Pode levar, pode e deve, mas pode também ter um ar repaginado aquele imóvel, né? Sim, com certeza. Nós fizemos isso aqui com essa mesa, era da mãe da cliente, ela estava em excelente estado, né? Nós trabalhamos com uma pintura nova, retiramos a que era antiga, trocamos o tecido, trabalhamos um vidro, né, pintado no centro. Então deu uma cara nova ao móvel, sendo que era um móvel antigo. Agora, quando você chegou aqui nesse apartamento, eu soube que as paredes, elas eram brancas. Isso. Nós também trabalhamos com papel de parede, você pode dar esse toque. O espelho não precisa ser um painel grande em espelho, porque muitas vezes fica um custo alto, você pode jogar apenas detalhes, como nós fizemos aqui. Papel de parede, né? Às vezes a gente fica pensando, será que eu vou gastar muito? Mas tem opções no mercado, né, com preços mais acessíveis também. Sim, sim. Tem para todos os gostos e bolsos, né? O papel de parede hoje, ele é um elemento muito bom de trabalhar, ele é fácil de manuseio, ele dá um destaque no ambiente, então assim, tem para todos os gostos. Em apenas algumas horas o ambiente fica completamente transformado com o efeito que o papel de parede faz, né? Sim, ele tem esse ponto positivo, porque ele não deixa cheiro, ele não faz sujeira, muitas vezes a pessoa tá alérgica, tem problema de alergia, ou até mesmo tá grávida, né? Então assim, não pode mexer com tinta, o papel, ele dá uma cara nova no apartamento. E se a pessoa não quer gastar muito com iluminação, mas um pendente faz um efeito também muito legal, né? Sim. A iluminação, ela valoriza, né, tudo que você joga no ambiente. Não precisa ser nada muito caro, nada muito novo, mas a iluminação, ela valoriza tudo. Então, um pendente sobre a mesa, uma arandela no móvel, como nós colocamos aqui, ou numa parede, um foquinho. Então, tudo isso dá um toque, né? Ela valoriza o ambiente. Uma outra peça que também nós trabalhamos com uma laca vermelha, uma laca em brilho, né, que dá esse ar moderno nessa peça bem antiga, tem mais de 50 anos também, que foi da mãe da cliente. Então dá um toque bacana, fica uma peça decorativa, colorida. Não necessariamente você precisa jogar um tom neutro, um branco ou um preto, mas você pode usar, já que é uma peça pequena, como nós fizemos nessa, jogamos o vermelho, você poderia jogar um azul turquesa, um outro tom
qualquer do gosto, né, do cliente. Assim como esse móvel que nós trabalhamos, né, nessa sala é o único elemento mais moderno que foi feito. Então foi escolhido para ser o canto da televisão, onde trabalhamos madeira, uma laca de brilho, dando um ar mais moderno na sala. Outros elementos interessantes para serem trabalhados numa sala são as almofadas, são as cortinas, porque aqui você pode usar na cor, nos materiais, nas texturas, né, de acordo com o gosto do cliente, né, aquilo que ele mais gosta, principalmente sendo um ambiente de uso diário. Também é bom lembrar da questão da durabilidade. Dependendo, né, de quem vai usar, nós também temos que olhar esse tipo de material. Existem vários preços no mercado, de tecido, até mesmo de almofadas prontas nós encontramos, até mesmo cortinas. Então vai de acordo muito com aquilo que o cliente quer gastar, aquilo que ele pode gastar. Então hoje você pode ter uma casa decorada, bonita, né, dentro daquilo que a sua condição permitir. E já que a ordem é reaproveitar alguns itens para equilibrar no orçamento, uma das dicas é lotar a geladeira. Não é isso, Patrícia? Isso, foi a proposta, né, que nós fizemos, né, oferecida e foi feita. Era uma geladeira que eles já tinham, né, ficava na cozinha. Quando nós trocamos a geladeira de lá, nós trouxemos ela para a varanda, né, criamos esse espaçozinho gourmet. Então plotamos, né, a parte da frente, porque dá uma carinha nova na geladeira, fica agradável, né, fica engraçadinha, né, fica bem lúdica. E o espaço gourmet, ele permite, né, essa brincadeira, essa interação, né, de coisas que a gente pode reaproveitar. Foi como nós fizemos aqui nesse espaço. Patrícia, adorei todas as dicas, principalmente a plotagem da geladeira. Eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo renovar a casa a partir de agora, viu? Ah, obrigada, Roberta. Eu espero que as pessoas, né, em casa gostem das dicas. Bacana, né? E agora chegou o momento de tirarmos as dúvidas que as pessoas têm a respeito das regras de condomínio. Afinal de contas, o que pode e o que não pode, o povo quer saber. Eu queria saber se o condomínio pode limitar a quantidade de pessoas ou de visitantes na área de lazer por apartamento. E para responder a essa e outras perguntas, nós viemos até a Secad, administradora de condomínios com atuação há mais de 27 anos no mercado capixaba. E quem vai esclarecer todas as dúvidas é o Claudionor Brandão, diretor-presidente. E aí, Claudionor, o condomínio pode limitar a quantidade de visitantes na área de lazer, como a piscina, por exemplo? Pode e deve. O condomínio deve estabelecer no regimento interno, nas suas normas internas, a limitação de entrada de visitantes nas áreas de lazer, especialmente a piscina, e às vezes até proibir. É muito importante que tenha isso bem definido, porque a área de piscina é uma área bem restrita ao morador. Então não deve ser aberta a visitantes, porque gera um transtorno para os condôminos. Agora a gente tem outra pergunta da população, uma dúvida sobre portaria, olha só. Tem um amigo que mora no condomínio e meu nome já está cadastrado. Toda vez que eu vou lá, ele liga para o meu amigo para ver se eu posso subir. Isso está certo ou está errado? O roteiro está correto. Mesmo estando cadastrado a autorização, sempre que vier uma pessoa que não é residente no condomínio, ele deve interfonar para a unidade e informar que tem um visitante para ele. Isso é uma questão de segurança e procedimento correto. Mesmo que demore um pouco para a pessoa ter permissão, ter acesso ao condomínio, mas é a melhor maneira, é a forma mais correta para garantir a segurança de todos os condôminos. E esse é o principal, né? Garantir segurança do condomínio. Exatamente. Nós estamos tendo alguns elementos que estão rondando os nossos condomínios aí, e essa medida de segurança ela é muito importante. Fico alerta então. Agora vamos para mais uma dúvida. Eu quero saber se o meu vizinho pode reclamar da fumaça quando eu acendo a churrasqueira na minha área privativa. É muito importante observar que a propriedade do condomínio, da unidade privativa, ela não é um direito absoluto, no sentido da pessoa usar sem se importar com as consequências ou impedimento dos outros condôminos usarem a área dele. Então, muita gente acha porque ele é dono do apartamento, ele pode fazer o que quiser. Isso não é bem assim. Então, cada condômino tem que usar a sua unidade privativa de forma a não causar transtorno, não incomodar, não impedir que o seu vizinho
tem o mesmo direito de usar a sua propriedade. Então, se o condomínio tiver um espaço lá e fizer uma churrasqueira, ele tem que tomar todos os cuidados para que não haja a fumaça, não incomode. Se ele estiver incomodando, ele está causando uma infração que nem precisa constar no regimento interno, porque o próprio Código Civil já estabelece esse regulamento. E Cláudio Nori, então nesse caso, o síndico, ele pode agir de qual forma? Ele pode notificar, multar esse condômino, esse morador de alguma forma? O síndico pode notificar e deve estabelecer essa regra no próprio condomínio, para que ele possa aplicar a penalidade. Muito obrigada, Cláudio Honor, por tirar todas essas dúvidas da população. E no próximo programa eu volto aqui à SECAD, administradora de condomínios com atuação há mais de 27 anos no mercado capixaba. Obrigada, Cláudio Honor, mais uma vez. Obrigado a você, estamos à disposição de todos, principalmente nessas esclarecimentos das regras internas, que é isso aí que produz o bem-estar, é a convivência pacífica e harmoniosa, porque essa é a nossa missão, produzir o bem-estar administrando o condomínio. No próximo bloco, o design de interiores Pierre Britt dá dicas de tipos de sofá para cada ambiente. E você vai conhecer uma cobertura em que a proprietária é a arquiteta. Maria Cláudia Avancini usou na decoração elementos que remetem o litoral com simplicidade, mas sem deixar a elegância. Não saia daí, Imóveis em Foco volta já! Estamos de volta do intervalo e eu vim até a Móveis Conquista com Pierre Britt, que é design de interiores, trazer uma novidade para você. Descontos em todos os sofás da loja, inclusive esse aqui, né, que a gente está gravando, né, Pierre? Esse todos os sofás, né, nós estamos com 10% de desconto em 10 vezes sem juros. E aí, assim, se você que já fez orçamento mês passado não fechou, corre esse mês ainda que você tem 10% de desconto em 10 vezes sem juros. E Pierre, eu sei que você também tem dicas para tipos de sofá para cada ambiente. Hoje em dia os ambientes são muito compactos, né? Salas integradas. Qual a melhor dica para esse modelo de sofá, então? Então, não é somente a promoção, tem as dicas também, né? E olha só, eu costumo falar que quando não há remédio, remediado está, né? Então, se o cliente quer um sofá retrátil, reclinável, ele vai sair daqui consciente de que o sofá retrátil ele tem uma profundidade maior. E quanto a tamanho, a gente tem variedade de 1,90 m até 2,60 m, 3 metros, vai depender do espaço. Quando o espaço é mais reduzido, como normalmente a gente encontra, não deve deixar de ter o sofá retrátil, se é o sonho do cliente, a gente vai conseguir sim. A gente só tem que observar a questão da largura desse sofá. E por isso nós temos desde 1,80 m a 3 metros de sofá. E Pierre, o tipo de tecido também do sofá influencia na compra, né? Às vezes o cliente, ele não quer ter trabalho na limpeza, tudo isso, o cliente tem que pensar na hora de escolher o sofá. Além do tecido, assim, a gente prioriza muito a questão da cor desse tecido, para ficar uma harmonia de cores, falando de tecido com tecido, né? E a questão do térmico também do tecido. Hoje em dia o nosso cliente está procurando muito linho. Por ser prático da limpeza, por ser a questão do térmico dele é muito bom, a aderência dele à pele é muito agradável, então nossa procura maior sempre é linho e suede. Então, quanto a essa questão da variedade de cor, isso aí nós temos catálogo também, lembrando que se for pronta entrega, nós temos um mostruário showroom na loja, entendeu? E se quiser um tecido personalizado, a gente também tem o trabalho de encomenda. Pierre, existem modelos também diferentes de sofá, né? Para cada escolha, modelos mais clássicos, contemporâneos. Qual é a dica? A dica é aquela questão assim, qual é o seu gosto? Então, dependendo do gosto do cliente, a gente vai orientá-lo na melhor compra possível. Por isso que na Móveis Conquista nós temos vários modelos, tanto os contemporâneos, linhas retas, nós temos a linha Imperial, que ela é mais pomposa, ela é mais robusta, ela tem um peso maior na decoração, e temos todas as linhas de sofá retrátil, reclinável, que se transforma em cama. Você que está nos assistindo, não perca essa promoção que está imperdível e vai só até o final do mês de agosto, não é isso, Pierre? Pois é, e você que entrar na loja, pode pedir a consultoria, que é 0800, a gente vai até a sua casa, isso não tem custo nenhum para você, a promoção está aí para você, para te agradar, e fica muito atento nessa plaquinha, ó. Tudo que está com essa plaquinha está em 10% e em 10 vezes sem juros. Pierre, muito obrigada mais uma vez por essas dicas e a gente volta aqui no próximo programa com outras sugestões para ajudar a te inspirar.
Obrigado a vocês e não deixe de conferir aqui na Móveis Conquista essa super promoção. A gente te aguarda. Vitória é, sem dúvida, uma das primeiras opções quando se fala em local para viver. E um dos maiores cartões postais da capital é a Orla de Camburi. Então, por que não morar próximo a ela? O bairro Jardim Camburi, o mais populoso da cidade e que ainda possui áreas de expansão, terá 8 lançamentos ainda esse ano de empreendimentos, que vão desde os compactos com 1 e 2 quartos e valores mais acessíveis, a apartamentos de alto padrão. Exemplo disso é o condomínio que será lançado ainda este mês aqui, em um dos poucos terrenos do bairro de frente para o mar. São 1.190 metros quadrados para a construção. E no condomínio de apenas 20 apartamentos com 9 andares, 4 suítes terá vista para o mar. A Morar Construtora teve a excelente oportunidade ao conseguir adquirir uma área de frente para o mar aqui na praia de Camburi. Uma localização desejada e um dos lugares mais desejados para se morar hoje pelos capixabas. Você consegue não só desfrutar da belíssima vista de frente para o mar, a vista da praia, como também aproveitar o calçadão. Mas além do calçadão, o bairro oferece outros atrativos. Um dos que mais cresceu e valorizou possui uma estrutura de comércio variado, serviços e lazer. Jardim Camburi pode ser chamado de bairro com vida própria ou completo. Jardim Camburi, ele reúne algumas características bastante diferenciadas em Vitória. Em primeiro lugar, é um bairro realmente, como você falou, completo, né? É um bairro que tem comércio, tem lazer, tem moradias, está próximo ao mar, né? Tem uma parte do bairro que é de frente para o mar e está próximo a grandes empresas, então, portanto, para as pessoas que querem evitar grandes deslocamentos, engarrafamento, acaba sendo um bairro próximo do trabalho de muitas pessoas, né? O diretor de pesquisas de mercado imobiliário ainda reforça que outro atrativo do bairro é a isenção da taxa de marinha. Além disso, o bairro de Jardim Camburi não tem o problema dos terrenos de marinha que impactam no desenvolvimento imobiliário da ilha de Vitória. Ou seja, é um bairro ainda propício a novos empreendimentos imobiliários, embora não haja mais tantos terrenos disponíveis, mas alguns ainda estão disponíveis e alguns prédios estão previstos para serem lançados. Eduardo também lembra que no bairro ainda podem ser encontrados empreendimentos com preços mais acessíveis. As pessoas que querem morar na capital, né, querem continuar morando, ou que vêm muitas vezes pessoas de fora do estado, querem morar e trabalhar na capital, Jardim Camburi acaba sendo uma excelente opção, por ser um bairro muito diferenciado e até pelo fato de que ele ainda tem preços mais competitivos do que outros bairros de Vitória. E agora tem um recado muito importante para os síndicos, para as administradoras de condomínios ou até mesmo você que possui uma pequena ou grande empresa. Eu conheci a Central Condomínios, fui atendida pelo próprio proprietário, o Jairo. Uma empresa incrível que eu faço questão de apresentá-la agora para você. Há 15 anos no mercado, a Central Condomínios é a pioneira em produtos e equipamentos de limpeza e materiais de higiene para edifícios, construtoras, hospitais, escolas e comércio em geral. A Central Condomínios também é especializada em lixeiras para coleta seletiva e acolhimento e recolhimento do lixo desde a obra. São mais de 3.000 itens da mais alta qualidade e modernidade, com preços e condições acessíveis a todos os clientes. Acesse o site www.centralcondominios.com, conheça todos os produtos e entre em contato. O atendimento é personalizado e a entrega é ultra rápida. Central Condomínios, produtos de limpeza e materiais de higiene.
No próximo bloco, você vai conhecer uma cobertura em que a proprietária é a arquiteta. Maria Cláudia Avancini usou na decoração elementos que remetem o litoral com simplicidade, mas sem deixar a elegância. Não saia daí, Imóveis em Foco já volta. Um dos momentos preferidos do Imóveis em Foco é quando apresentamos aqui sugestões de decorações. Um projeto bem executado, trabalhado com a cor preferida do cliente, com materiais que são tendências, se torna um verdadeiro sonho de consumo quando apresentamos para você. Então vamos ver qual é a inspiração da semana? Aqui no Imóveis em Foco, você está acostumado a assistir matérias de decoração assinadas por diversos profissionais. Mas que tal conhecer uma casa em que a proprietária é a arquiteta? Você vai conhecer agora uma cobertura com vista para o mar que, na decoração, a proprietária trouxe elementos que remetesse o litoral com simplicidade, mas sem deixar de lado a elegância. E a casa que nós estamos é da arquiteta Maria Cláudia Avancini. Maria Cláudia, a primeira pergunta, aquela bem clichê. Como é que foi para você, como arquiteta, que já trabalha muitos anos no mercado, projetar a sua casa, né? Dar a sua identidade, a identidade da sua família para esse apartamento? Difícil um pouco, né? Porque pra gente tudo é mais difícil. Uma coisa que eu tinha em mente já era que seria uma casa mais branca, com um estilo mais natural e mais simples de ser. E Maria Cláudia, você estava me falando que você e sua família gostam muito de praia. Inclusive esse apartamento tem vista para o mar, né, aqui em Vila Velha. Você quis trazer um pouco desse clima para dentro do apartamento também, não foi? Exatamente. Então foi quando eu procurei elementos, né, ligados à natureza, cerâmicas, a palha, as coisas mais naturais possíveis. E deu um toque totalmente praia na minha casa. E o ponto de partida aqui do seu projeto, né, da sua casa, você me falou que foi justamente a mesa de jantar, porque aqui você ficou com um espaço um pouco limitado para colocar a mesa. Como é que foi? Como aqui é uma cobertura, o espaço onde era destinada a minha mesa de jantar foi ocupado pela escada. E não é um apartamento assim tão generoso de espaço. Eu iniciei tirando a porta e emendando a sala com a varanda, onde eu pude, então, colocar minha mesa de jantar com vista para o mar. E isso deu todo um clima mais romântico também para dentro da minha casa. E falando também da mesa de jantar, eu percebi que o detalhe em madeira na mesa, né, com vidro, os detalhes de palhinha, ela linka com a parede, com o espelho, também remetendo clima de litoral, foi isso? Exatamente, Samanta. A ideia era trazer mesmo essa temática para dentro da minha casa. Então, eu usei um cimentício que tem uma leve ondulação que remete um pouco às ondas, à areia do mar. E o espelho, justamente com uma intenção de trazer mais praia para dentro da minha casa. Então, eu sento no meu sofá e eu tenho a visão do mar. E com isso, eu ganhei também mais espaço, né? Saindo aqui da sala de estar, entrando na varanda do seu apartamento, né, Maria? Eu percebi que você gosta muito de plantas, né? Esse seria um cantinho seu de aproveitar um pouco mais do seu momento, né? De aproveitar um pouco do seu hobby? Na verdade, aqui é onde eu tiro todo o meu estresse. Eu chego, eu corto, eu podo, eu molho, eu limpo as folhas, eu conto para ver quantas jabuticabas estão nascendo. Então, aqui é um lugarzinho onde realmente eu me divirto, assim, eu relaxo, eu perco horas aqui sem perceber. E você aproveitou também esse espaço aqui da varanda para colocar um sapateiro. Ganhou espaço dentro do quarto, não foi isso, Maria? E também, por ser uma área onde tem muito sol, a varanda é um local bom de guardar sapato. Vai facilitar a limpeza dos sapatos, o dia a dia, para você escolher, tem mais espaço. Porque essa varanda, ela é estreita, ela é comprida e estreita. Então não dá pra gente colocar uma mesa, fazer um espacinho gourmet. Não era esse o meu propósito também aqui, por ser cobertura também. Mas eu achei um espaço ótimo para guardar meus sapatos.
Já na cozinha aqui do apartamento da Maria Cláudia, ela também colocou bastante a personalidade dela e da família. Começando por essa parede, que é uma parede bem diferente, que você inseriu uma cartela de cores novas, né? Que não tinha na sala, que é o azul, não foi isso? Justamente por causa do mar também, o céu azul, então eu quis trazer um pouco disso para dentro da cozinha. E esse revestimento é o chaise moix, e o azulejo que tinha aqui antes era um azulejo branco muito liso. Então fizemos esse painel com esse degradê que ficou belíssimo, né? Deu um toque todo diferente aqui na cozinha. Isso, moderno, contemporâneo e bem a nossa cara também. E nas outras paredes aqui da cozinha, uma curiosidade é que você trabalhou com marcenaria, não foi isso? Isso, fiz aqui um trabalho de marcenaria, tampando todo o resto do revestimento, porque dá uma limpeza visual muito grande. E nesses painéis eu aproveitei para esconder o quadro de energia, que era gigante, sempre é uma coisa horrível dentro de uma cozinha. E Maria Cláudia, você falou para mim também que ainda, né, remetendo esse clima praiano, você quis colocar essa mesa toda de vidro e para aproveitar espaço, ela encostada na parede, que é uma tendência, né, que a gente vê muito nos apartamentos hoje em dia. Isso, falta de espaço, né? Com certeza. E aqui a transparência é justamente para isso, para dar uma sensação de amplitude. Eu não queria que fechasse a minha visão. Eu queria que eu visse o revestimento descendo até embaixo, eu queria ver o piso, eu queria ver minha cadeira. Então, é um canto realmente onde eu aproveito para fazer minhas pequenas refeições diárias. É muito usado. E Maria Cláudia, aqui na cozinha também você se preocupou com a durabilidade dos seus móveis, né? Você utilizou móveis de fórmica. Eu coloquei uma fórmica que remetesse a uma pátina, um madeirado de pátina. E a fórmica é muito resistente. É um material que você pode passar uma bucha, que não vai ter problema de arranhar. Inclusive é usado em fachadas de prédios. Então, é um material super resistente. E eu gosto de trabalhar, muitas vezes, fórmica dentro das cozinhas. E no quarto da Maria Cláudia, né, o quarto dela e do marido, você também quis levar esse clima praiano, inclusive no guarda-roupa, não foi isso? Coloquei uma espécie de uma venezianinha, né, nos beads que simbolizaram uma veneziana. E tudo branquinho, as molduras também, que dão esse toque bem clássico e ao mesmo tempo com uma carinha provençal. E também um quarto, assim, romântico, com detalhes, né, na cabeceira, por exemplo. Eu escondi tem um pilar de todo tamanho atrás da minha cabeceira. Então, com um painel de uma madeira também bem suave, bem clara, eu consegui, então, esconder essa coluna e, com isso, criei uns nichos. Maria Cláudia, muito obrigada por abrir o seu cantinho, né, a sua casa pra gente. Nós, do Imóveis em Foco, estamos extremamente maravilhados e agradecidos. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Samanta. O Imóveis em Foco desta semana fica por aqui. A você, meu muito obrigada. Lembrando que vale a pena nos seguir também nas nossas redes sociais. facebook.com/Imóveis em Foco e tem também o meu Instagram, que é Beta Salgueiro, tudo juntinho. Na semana que vem estamos de volta com muito mais novidades para você e para sua casa. Aqui na TV Tribuna, 30 anos, juntos a todo momento.